Josué, capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera Ai a seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquins, e a Derbe, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, e o rei de Hebrom, e o rei de Jarmute, o rei de Laquins, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, o arraial de Gilgal, dizendo: Não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus os amorreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maqueda. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa caverna em Maqueda. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirando às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maqueda, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abre a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquins e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazido aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitões da gente de guerra que com eles foram:
chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhe disse: Não temais, nem vos espantei. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, que ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-no na cova, onde se esconderam e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maqueda, feriu a fio de espada e destruiu seu rei, a ele e a toda a sua alma que havia nela. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Maqueda como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maqueda a Líbina, e pelejou contra Líbina, e também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquins, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquins na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera Líbina. Então Orão, rei de Gezé, subiu a ajudar a Laquins, porém Josué o feriu, a ele e a seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquins a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laquins. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Derbe e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e a todas as suas cidades e as feriu a fio de espada. E a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebrom, a Líbina e ao seu rei. Assim fez a Derbe e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras. Portanto, o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal.